Bom dia, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de português. É a aula 9. Você vai abrir seu livro didático na página 31. Variação linguística. Abre o seu livro. Você já ouviu falar nessa palavra, nessas duas palavras, variação linguística? Então tá, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é variação linguística. Ou o que é variação linguística? É quando a língua varia de acordo com a cultura da pessoa, de acordo com a região em que ela mora, de acordo com os meios sociais que ela convive e de acordo com a situação em que ela está. Nós temos alguns tipos de variações linguísticas. Por exemplo, nós temos as regionais, temos históricas, sociais ou situacionais. A regional, a variação linguística, o que é? É quando ela varia de região para região. Quando a língua, o jeito nosso de falar, varia de uma região para outra. Por exemplo, aqui na nossa região de Minas, nós temos uma maneira de falar diferente de quem mora no Rio de Janeiro. O jeito nosso de falar a nossa língua. É histórica. Por exemplo, a palavra farmácia. Antigamente, era escrita com PH, farmácia. E aí, com o tempo, a língua mudou, a variação linguística mudou. Ela começou a ser escrita com F. Então, essa daí é uma variação linguística histórica. A situacional, por exemplo, dependendo da situação. O jeito que eu converso com vocês é mais informal. Agora, se eu chegar para o juiz, se eu for conversar com o juiz, dependendo da situação que eu tiver que conversar com o juiz, é totalmente diferente o jeito que eu irei conversar com ele. Vai ser mais formal. Eu não posso falar, e aí, cara? E aí, beleza? Não, a gente tem que saber conversar. Então, isso daí é dependendo da situação. E social, a variação linguística social, por exemplo, quem mora no campo já tem uma linguagem diferente de quem mora no centro, na zona urbana. Também quem mora nas periferias tem uma linguagem diferente, eles conversam com mais gírias, o jeito deles falar é com mais gíria, mais sotaques, diferente de quem mora nos grandes centros. Isso aí é o que? A variação linguística, quando a língua varia dependente do nível social da pessoa, dependente da idade, da cultura. É isso aí que é variação linguística, não é nem um bicho de 7 cabeças, viu, pessoal? É a variação da língua, é quando a língua varia. E essa variação linguística, ela nos fala que não existe nem certo e nem errado no jeito de falar. A variação linguística, ela nos diz que tem vários jeitos de nós falarmos, viu? Por isso que é ruim, errado a gente ficar corrigindo quando alguém fala alguma palavra que, segundo a norma culta padrão, é escrita errada, viu? É escrita diferente. Mas vocês precisam aprender o quê? Que nem tudo, nem é do jeito que você fala, nem tudo que você fala, você escreve daquela maneira. Por exemplo, quem mora no campo vai falar assim: nós foi arrancar mandioca. Nós foi. Você vai escrever um texto, você não pode escrever dessa maneira, nós foi. Você tem que escrever corretamente, porque senão acaba ficando errado. Por quê? Porque é uma luta da gramática contra os linguísticos, viu? É um pouquinho complexo. Eu sei que é complexo para vocês entenderem, mas eu quero entender o quê? Que cada um tem um jeito de falar e que nós temos que respeitar essa pessoa. Por quê? Porque isso aí é uma variação linguística, depende da situação que ela está, depende da região que ela mora, porque talvez, igual as pessoas falam que nós mineiros, por morarmos perto da Bahia, puxamos muito o sotaque dos baianos. Os baianos, eles diminuem às vezes as palavras. E aí, nós acabamos também pegando esse costume, ou seja, é uma variação linguística da nossa região. Mas nós temos que ficar atentos ao jeito que escrevemos tais palavras, porque temos que escrever corretamente, conforme a norma culta padrão da língua portuguesa.
Porque se você for fazer uma dissertação ou para um concurso, para um Enem, para alguma prova, e você escrever do jeito que você fala na sua região, você vai ficar com nota ruim, com nota zero, porque não é considerado. É considerado na escrita de textos, dissertações, redação, é considerado a linguagem normal culta padrão. Viu? A tia Maiara, então, por que permite que falamos errado? Não é errado. Ela nos mostra que não existe certo ou errado, mas variedades linguísticas dentro de um mesmo idioma. Dentro do nosso idioma existem variedades linguísticas, mas na hora da escrita nós temos que obedecer às regras da norma culta padrão. Entenderam? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler um texto da água. Este texto Você lembra que eu falei aqui com vocês que depende também da idade? Às vezes, quando a criança ela é muito nova, ela fala uma palavra de um jeito. Aí é uma variação linguística. Quando ela vai crescendo, ela vai mudando o seu jeito de falar aquela palavra. E aí, tem 3 crianças com a mesma idade que definiram a palavrinha água. Olha, é como se tivesse algo na mão e como se não sentisse nada na mão. Isso aí foi Alex. Tatiana diz que a água é a transparência que podemos beber, ou seja, tomar. E Nelson diz que é um líquido que não se pode beber. São textos, né, com definições sobre a água. Aí você vai responder as questões de 2 até 8 em relação a este texto, que é sobre a água. Qual é a principal finalidade deste texto? Ele apresentou o quê? Página 32, viu, pessoal? Quem elaborou essas definições que aparecem no texto? Lá no texto fala quem elaborou e fala a idade deles. Qual é a idade desses autores? Lá no texto está falando. Você concorda com todas as definições dadas pelas crianças? Se você concorda, você fala sim e explique por que você concorda. Você acha que a água é esse líquido transparente que a gente toma? Ou você concorda com 2 e discorda de 1? Por exemplo, Nelson diz que é um líquido que não se pode beber. Você concorda que a água é um líquido que não se pode beber? Se você concorda com ele, você vai falar. Se você não concorda, você vai falar também. Por que você não concorda? A5. Se essa informação não estivesse clara no texto, você saberia dizer a idade das pessoas que apresentaram essas definições? Se não estivesse lá na fonte falando que foi tal criança com tal idade, você saberia dizer a idade das pessoas ou não? Ou você acha que sim? Converse com professores, colegas e anote algumas conclusões. Você tem alguma conclusão? Por exemplo, se lá tivesse assim, que a água é um líquido que não se pode beber. Você imaginaria que uma criança de quantos anos teria escrito isso? Para acompanhar, né? Criança, né, de menos de 4 anos não sabe escrever. Mas essa é uma definição, provavelmente, de alguém que não tem conhecimento sobre a água, não é? Então, A6, você vai reler um trecho do verbete da enciclopédia sobre a água. É possível dizer que esse verbete, as definições dadas pelas crianças, apresentam informações semelhantes ou informações diferentes? Então, aqui vai estar falando aqui na próxima página 33 que tanto o verbete de enciclopédia quanto as definições dadas pelas crianças têm o mesmo objetivo, explicar o que é a água. Neste texto, pode-se perceber usos diferentes da linguagem. Isso ocorre porque a língua varia dependendo do nível social do falante, da idade, da cultura, da região em que mora e do tipo de suporte do texto, do gênero textual, etc. Esse fenômeno é conhecido como variação linguística. É aquilo que eu falei com vocês, a variação da língua de acordo com o ambiente em que a pessoa convive, de acordo com o ambiente em que a pessoa está, de acordo com a situação, de acordo com a história. Neste contexto, a variação linguística indica principalmente uma diferença de localização geográfica, de idade ou de nível social. Eles têm diferentes opiniões sobre a água. E essa variação linguística aí é pelo quê? Pela localização geográfica, região? É pela idade ou é pelo nível social? Leia a seguir como Xavier Naranjo teve a ideia de fazer um livro com as explicações que seus alunos davam para certas palavras.
Olha aí, Gabriel Mesa, de 7 anos, ele escreveu o quê? Que uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, joga bola, pode brincar e ir ao circo. Essa foi a definição de Gabriel Mesa. Agora você vai... Qual é a sua opinião sobre essa definição dele? Você vai escrever sua opinião. E na letra B, você vai surpreender o seu professor. Você vai escolher uma dessas palavras, chuva, mar, cachoeira ou ondas, e vai escrever o quê? Você vai escrever uma definição poética, uma pequena poesia sobre uma dessas palavras, aqui ó, nessa página 34. E a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Bye!